Todas as crianças da mesma sala de aula, exceto um, desapareceram misteriosamente, na mesma noite, exatamente no mesmo horário. A comunidade fica se perguntando quem ou quem está por trás desses desaparecimentos. E esse é a Hora do Mal de 2025. Fala pessoal, meu nome é Juan, sejam bem-vindos ao Nerd Cine. Hoje eu vou falar um pouco sobre A Hora do Mal, que foi um filme de terror dirigido por Zack Cregger. Esse filme acaba sendo uma mistura de terror psicológico, mais conceito, com o terror mais pipoca. E ele tem essa premissa de um terror mais conceitão, que várias crianças da mesma sala de aula eles acabam desaparecendo, sempre no mesmo horário na madrugada, mas ela também traz esses conceitos de um terror mais pipocão, de querer dar susto em vários momentos. Mas eu acho que ele consegue fazer isso muito bem, porque não é aquele tipo de susto que simplesmente é jogado de qualquer jeito e você consegue perceber aquilo a muito de distância. E ele acaba também mostrando várias visões diferentes de alguns personagens que vão aparecer no decorrer do filme, e cada visão de personagem mostrada ela vai acabar complementando as lacunas do que está acontecendo. E o primeiro ponto de vista é mostrado a professora que as pessoas estão acusando ela de ter feito alguma coisa e estão perseguindo ela fora da escola, e de como essa situação está afetando ela no dia a dia. Tem a visão de um dos pais, que é interpretado pelo Josh Brolin, que ele é um cara que ele fica instigando todo mundo aí atrás dessa professora, porque segundo ele, ela tem alguma coisa a ver com isso, até ele começar a investigar por conta própria e perceber que talvez não seja o que ele estava pensando. Tem a visão de um cara que ele é usuário de drogas e ele acaba descobrindo uma coisa numa casa mais esquisita, e que ele liga para a polícia querendo a recompensa que é sobre essas crianças desaparecidas. E eu acho que isso é uma boa maneira de conseguir criar um suspense em cima do que aconteceu e não dar todos os detalhes de forma linear. Então, a cada ponto de vista você vai pegando certas nuances e coisas de que outros personagens ainda não sabem, mas que você vai conseguindo encaixar isso e montando esse quebra-cabeça. Mas eu vi muita gente falando que esse era o melhor filme do ano e que provavelmente ele era muito melhor do que o Faça Ela Voltar, que eu já tenho inclusive vídeo aqui no canal. E sem falar que o marketing dele ele foi muito bem feito, ele vendeu muito bem esse filme de suspense, de que tinha uma coisa muito estranha acontecendo. E aquela coisa de quando você vai com a expectativa muito alta, mas que o filme ele acaba não chegando onde você esperava que ele poderia, então você acaba ficando meio decepcionado, e esse foi o que aconteceu comigo. Eu não acho que ele é um filme ruim, pelo contrário, ele é um filme muito bom, mas eu acho que Faça Ela Voltar acabou me pegando muito mais, porque é o estilo de filme que eu gosto. E que por mais que esse filme aqui também tem vários subtextos falando sobre certos assuntos, eu não consegui achar tão interessante quanto o filme mencionado antes, né, que o Faça Ela Voltar dos irmãos Philippou. E para falar um pouco mais do filme e dos subtextos dele, eu vou entrar na zona de spoilers, então fiquem avisados. Então, o desaparecimento das crianças é parte de um ritual que ele é orquestrado por uma personagem que chama Gladys, e ela usa esse ódio da comunidade como um combustível para o seu plano, e ela cria um talismã com itens pessoais das famílias e acaba controlando todas essas ações. E ela meio que é uma bruxa, e o plano dela é usar esses poderes não muito tradicionais, com essa capacidade de armar as pessoas com seus próprios sentimentos negativos, como ódio e sofrimento, e ela manipula os habitantes da cidade, transformando eles nessas ferramentas para gerar caos e destruição. O personagem do Josh Brolin ele tem algumas visões sobre um rifle no céu, e isso ele representa essa violência, essa destruição, essa arma nas pessoas, né? Que é uma metáfora de que armas são perigosas, mas não necessariamente ela precisa ser um objeto físico, né? Nesse caso, elas são emoções e sentimentos negativos que podem ser usados para causar o mal, né? E o destino da criança aqui, das crianças, que no final a morte da Gladys ela quebra esse feitiço, mas os efeitos acabam sendo permanentes, né? Para algumas dessas crianças, elas são libertadas, mas muita permanece meio que catatônica ainda e não consegue se recuperar totalmente. E esse tipo de vitória, meio que parcial, mostra que o mal ele deixa cicatrizes, né? Como
E o filme ele usa todas essas metáforas para falar sobre violência e sobre como nós usamos certas armas que não necessariamente são objetos físicos, mas sim uma forma de manipulação de como a gente pode controlar as pessoas e usarem essas piores partes de si mesmo para acabar fazendo mal com outras. E a gente acaba vendo isso no dia a dia, a gente vê isso nos noticiários todos os dias quando a gente liga a televisão ou vê uma notícia na internet. E acho que isso fica mais claro lá no começo do filme, quando o Josh Brolin ele acaba colocando todos os pais contra a professora, sem nem saber o que estava acontecendo de fato. E simplesmente porque ele estava desesperado porque o filho dele estava desaparecido. E a Gladys ela acaba usando disso para fazer esse ritual, criar todo esse ódio na comunidade contra essa professora, por exemplo. Que dessa forma ela conseguiria manter-se saudável já que ela estava doente. Mas essa é só a minha interpretação sobre o que eu entendi. Não é uma verdade absoluta, eu posso estar totalmente errado. Mas foi o que eu consegui entender dessas metáforas e subtextos. E no geral, A Hora do Mal ele é um bom filme que consegue sim criar atmosfera muito esquisita e de que coisas estranhas estão acontecendo. Ele consegue montar muito bem esse quebra-cabeça mostrando pontos diferentes de diferentes personagens. Ele acabou não me pegando tanto, principalmente por essa parte final, mas deixando bem claro que ele é sim um bom filme. Mas essa é só a minha opinião. E aí, o que você achou desse filme? Você também acha que ele é muito melhor do que Faça Ele Voltar? Deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!